Vamos falar então, né, sobre os primeiros passos aí para a consultoria de alimentos. Muita gente acha que é simplesmente se atirar na primeira oportunidade, na primeira onda que vem, mas a gente sabe que não é bem assim. Para dominar a consultoria de alimentos, precisam existir algumas etapinhas que são importantes, porque é aquela coisa, né, gente? Começar, qualquer pessoa começa. Agora, começar e se manter no mercado não é para todo mundo. E é isso que a gente quer ajudar vocês a começar certo, se manter nesse mercado e realmente dominar a consultoria. Isso aí. Bom, e aí a gente elencou aqui 5 pontos, né, para falar para vocês hoje sobre o nosso tema. E o tema é como ter a coragem necessária para largar o certo, né, e dar o primeiro passo na consultoria. E o primeiro Difícil, né? ponto é muito importante. Começa aí, Latoya. Qual o primeiro ponto que a gente elencou? O primeiro ponto, vocês vão achar assim, mas, gente, o primeiro ponto é, que certo é esse? Mas eu trabalho numa empresa, eu sou funcionária, todos os meses eu tenho meu salário, eu faço mestrado, eu sou doutorando, eu faço artigos, etc. Gente, que certo é esse? Não existe certo algum nessa vida. Não existe certeza de nada. O que existe são pessoas que se dedicam e se propõem a dar o seu melhor naquilo que vão fazer, que estão fazendo. Seja na consultoria, seja numa empresa. Então, muita gente nos diz, mas estar numa empresa com dinheiro todo mês é certo. É certo até que a empresa decide te demitir. É certo até que entra alguém que te substitui. Nada é certo. Então, parem com essa crença de que eu vou trocar o certo pelo duvidoso. A consultoria ela só vai ser duvidosa se a gente realmente não se focar, se a gente não der o nosso melhor, se a gente não for atrás do que precisa ser feito. Exato. E aí a gente tem alguns exemplos, né, do esse certo, que muita gente acha que é a segurança necessária, que é a estabilidade necessária que eu preciso, só que na verdade não é. Porque a segurança e a estabilidade não existe nem em concurso público. E aí aconteceu, né, com uma conhecida nossa, que ela estava há 8 anos atuando em uma indústria grande, muito bem estabelecida, uma indústria de alimentos, que já tá dominado lá, né? Não tem perigo dessa indústria vir à falência, nem nada disso. Ou seja, estava estável, entre aspas, né? E aí, depois de 8 anos, de uma hora para outra, o que acontece? Tchau, não precisamos mais de ti, muito obrigada por esse tempo. Sim. E aí? E aquela estabilidade, e aquela segurança, e aquela certeza que se tinha? Foi por água abaixo? O que eu faço agora? Meu Deus! Então, o certo, gente, trocar o certo pelo duvidoso é muito relativo, gente. Muito relativo. Talvez o certo não seja o certo. Talvez o certo, né? Não sei, realmente. E ela comenta com a gente, né? E se eu tivesse investido 8 anos que eu fiquei na empresa, na minha carreira de consultoria, talvez agora eu já estivesse estabilizada na consultoria. E seria minha empresa, a minha marca, a minha história. Eu não teria dedicado 8 anos para a história de alguém, para a vida de alguém. E agora eu vou ter que, depois de 8 anos, recomeçar. E ela tem a nossa idade, ou seja, é muito mais fácil tu começar, né, do que tu recomeçar daqui 8 anos, daqui 10 anos. Gurias, então vocês estão dizendo que trabalhar numa empresa é errado. Não, não é isso que a gente está dizendo. O que a gente está dizendo é que uma das crenças que faz com que as pessoas não deem o primeiro passo é achar que vai trocar o certo, que é a sua vida atual, a sua zona de conforto atual, por o duvidoso, que é a consultoria. Mas, na verdade, tudo é duvidoso. Tudo é. E é isso que a gente tem que ter em mente. Esse é o primeiro ponto que a gente tem que ter em mente. E aí, outra coisa, né? Esses dias um estagiário nosso comentou que um dos maiores medos dele, a gente fez uma atividade, né? Eram 5 pontos. Quais são os teus medos? E ele, o medo é de não dar certo, eu não conseguir ser nada. E aí eu disse para ele, mas esse medo depende só de ti. Isso é muito bom, ou é muito ruim, dependendo do ponto de vista. Então, largar o certo pelo duvidoso, o fato de ser duvidoso é relativo, porque está em nossas mãos. A gente pode fazer esse duvidoso ser o certo. E a gente fez, e a gente vai contar para vocês como foi essa nossa história no workshop semana que vem. Então, o certo e o duvidoso é relativo, gente. A gente pode, sim, fazer o duvidoso ser o certo. Não, e tem muita gente, ouçam, que talvez vocês sejam essas pessoas, que não se focam na consultoria, não dão o seu 100% na consultoria, ainda tem o emprego da manhã, o emprego da tarde e a consultoria quando dá.
né? Porque tem medo de largar esse certo pelo duvidoso que é a consultoria. Mas a consultoria, ela sempre vai ser duvidosa porque tu não te dedica 100%. Não tem como dar certo se o peso que tu dá para aquilo é 10%, 15%. Tem muitos consultores que a gente vê que são bons, mas que não deslancham porque tem medo de largar esse certo, só que acabam não se dedicando para o que realmente seria o certo para ele, que tu vê que tem perfil. Então, gente, o trocar o certo pelo duvidoso é muito relativo. Porque talvez o duvidoso é o que tu esteja vivendo. E o certo é o que tu está deixando de viver, deixando de investir. Tá? Então, esse é o primeiro ponto. E quanto custa deixar de viver a vida que a gente merece, gente? Ai, custa muito. Não tem nem o que falar. Bom, vamos ao segundo ponto. A gente é suspeita, tá? Só que, gente, nós arriscamos tudo. Tudo. Nós arriscamos o certo, o duvidoso, nós arriscamos tudo, porque nós tínhamos convicção de que nós íamos dar o nosso melhor para dar certo. Então, enquanto vocês acharem que a consultoria é uma segunda coisa, que vocês, eu tenho que ficar com esse certo, que paga as contas, mas quando der eu vou fazer a consultoria, ela nunca vai dar certo 100%. Porque para ti também ela não é o certo. Ela é só um pedacinho da tua vida. E para dar certo, para dominar e chegar num patamar como nós chegamos com a Apps, que é a nossa empresa, tem que ser 100%, tem que se entregar. Claro que a gente sabe que tem gente que precisa pagar conta, que a gente sabe... gente que precisa pagar conta, não, todos nós, né? A gente sabe que a gente tem família, a gente precisa de um dinheirinho. Mas o objetivo tem que ser juntar o dinheirinho e partiu entregar tudo de mim 100%. Agora, ficar nessa 10% aqui, 15% ali, 20% ali, um pouco em cada lugar, não vai te levar a dominar a consultoria. E a gente tem que fazer até dar certo. Não é vou fazer para ver se vai dar certo. Não, vai dar certo. Vai. Se tu fizer até este ponto chegar, que é o dar certo. E vai, gente, não tem. Eu conheço uma pessoa que ela é consultora de alimentos, que ela trabalha num restaurante, ela trabalha num hotel, e aí ela se denomina consultora de alimentos, porque quando dá, ela é consultora de alimentos. E ela é muito frustrada. Ela fica muito triste porque a consultoria não dá certo para ela. Mas nunca vai dar, enquanto ela não se dedicar para aquilo. E ela é muito boa, só que ela precisa se dedicar para aquilo. Verdade. Profundo, bom, né? Reflexivo. Reflexivo para esse início de aquecimento do workshop, né? E o nosso segundo ponto, então, é o seguinte, gente. Está olhando aqui para lembrar todos os pontos que a gente planejou com muito carinho para vocês. Saber para onde está indo, gente. Vocês já viram aquele filme da Alice no País das Maravilhas, né? Quando foi, ele pergunta para Alice. Primeiro ela fala, né? Eu não sei que caminho seguir. Ela chega num ponto onde tem 3, 4 caminhos. E ela diz, meu Deus, Coelho, onde é que eu vou? Qual caminho eu vou? E aí ele pergunta, mas para onde tu quer ir, Alice? E ela, não sei. E aí ele fala assim, bom, então se tu não sabe, qualquer caminho serve. É isso, gente. Se tu não sabe para onde tu vai, qualquer caminho vai servir. E aí tu vai indo sem direção, sem objetivo, achando que aquilo é o certo, que vai dar certo, mas na verdade nunca dá. Porque tu não tem um caminho que tu escolheu. Tu não fez uma escolha, não se determinou a ir por aquele caminho. E tem muita gente que acaba indo por este caminho pelo que está na moda. A rotulagem está na moda. Porque agora todo mundo vai ter que trocar rótulo, eu vou fazer rótulo porque está na moda. Mas eu nem entendo nada de rótulo. Eu não estudei para rótulo. Eu sou muito bom em boas práticas, mas rótulo está na moda. Então eu vou ir para o rótulo. Gente, a gente tem que definir esse caminho de acordo com a nossa realidade. O saber para onde eu vou é diferente. Para Juliana, é diferente para Ju, é diferente para o Lucas. Cada um tem o seu caminho. Cada um tem que planejar esse caminho, estruturar esse caminho. Não pode ser pelo que está na moda apenas. Não pode ser qualquer coisa, o que vier na consultoria. Não. A gente tem que definir, tem que planejar isso e seguir esse caminho. Porque se a gente atira para tudo que é lado, quando a gente atira para tudo que é lado, a flecha vai para vários lugares. E daqui um pouco ela vai ir para um lugar que tu não quer. Mas foi tu que atirou. E mesmo sem querer, né? Porque não tomar uma decisão também é uma decisão. E às vezes a gente não toma decisões, fica procrastinando. Mas isso é uma decisão também. Acaba que a gente vai indo onde o barco nos leva, né? Que nem a música do Zeca Pagodinho, deixa a vida me levar. E aí eu vou deixando a vida me levar e vou vendo o que vai acontecendo.
Só que, gente, a vida é uma só pra gente viver assim, né? No deixa como for. Não, a gente tem que tomar as rédeas da nossa vida e fazer o que a gente quer. Porque a gente não merece nada menos do que uma vida muito feliz, com muito sucesso, fazendo o que a gente ama. Não dá pra isso a gente tem que ter o caminho. Não, e daí tem outra coisa, né? Importante em relação a esse caminho. Não quer dizer que tu não vai mudar o caminho ao longo do caminho. Tu não vai mudar o trajeto. Não quer dizer que tu não vai dobrar ali. Eu comecei nisso, vou fazer. Não, não é isso. Mas tu precisa iniciar de alguma forma. Tu precisa de um direcionamento para iniciar. Conforme tu vai andando, conforme os obstáculos vão vindo, conforme as tendências, as novidades, as oportunidades vão vindo, tu vai formando o teu caminho. Tu vai construindo os teus tijolinhos. Tá? Só que a gente precisa definir qual caminho iniciar. E tem gente que não inicia em caminho nenhum e atira para tudo que é lado. E aí tu não consegue construir a tua base sólida. Quando nós iniciamos na empresa, nós também não tínhamos muita ideia. Nós começamos por um caminho. Começamos com boas práticas. Foi o que a gente começou, foi o nosso caminho. Foi com boas práticas que a gente começou a construir o nosso alicerce, a nossa base, os nossos tijolinhos. E ao longo de boas práticas, ao longo desse caminho, a gente foi agregando outras coisas e tirando outras coisas. E tá tudo certo, mas nós sabíamos esse caminho. Então, pensem neste caminho inicial. Não atirem para tudo que é lado agora. Foquem naquilo que vocês querem, naquilo que vocês sabem. Aí. Bom, e aí, né, o terceiro ponto, que caminho é esse? Então, a gente já trouxe aqui que nós começamos com BPF, né? E começamos com boas práticas para que tipo de negócio? Começamos com boas práticas praticamente com serviços de alimentação. Só que lá no início, quando nós iniciamos há 8 anos atrás, não tinha ninguém para nos ajudar e nos dizer quais estratégias a gente deveria tomar, quais os passos seguir para fazer a consultoria dar certo. Então, a gente ia fazendo o que aparecia, né? O que hoje a gente sabe que é errado, que hoje a gente orienta vocês de uma outra maneira, porque nós erramos. A gente não quer que vocês cometam o mesmo erro que nós, né? Então, no início, nós iniciamos com BPF, implementação de boas práticas, tanto para restaurantes, para padarias, para indústrias. Para tudo. Para tudo. O que viesse fazia, né? Sim. Não, gente, era um horror. A gente atirava para tudo que é lado no início. E há 8 anos atrás, como a Caterine comentou, quase não se falava em consultoria de alimentos, como a gente está falando aqui agora. Quase não tinham pessoas. O que tinha eram muito espalhadas, a gente não conhecia. Não é como agora, né? Que a gente conhece vários consultores. Aqui a gente está numa live com vários consultores, né? Não é. Então nós atiramos para tudo que é lado porque nós achávamos que aquilo era o certo. E nós, por atirar para todos os lados, a gente demorou muito tempo para chegar onde a gente chegou. A gente demorou 8 anos aí, 6 anos, 7 anos para chegar onde chegou. Nós poderíamos ter chegado muito antes, tá? Nós demoramos para entender o que realmente era o correto, era o nosso caminho, né? E como demoramos, nós perdemos muitas oportunidades também no nosso caminho, que hoje é o que a gente construiu. Então, não façam isso. Quando a gente diz para vocês que tem que ter um caminho para seguir, um direcionamento, é porque vocês vão reduzir o tempo de sucesso, né? Vocês vão ter sucesso muito antes, vocês vão lucrar muito antes e vocês vão ter uma empresa organizada muito antes, né? Uma empresa que eu falo empresa, né? Muito antes. Então, não errem. Saibam trilhar este caminho. Tenham estratégias para isso. E aos poucos vão começando. E uma das estratégias é nos seguir, é nos acompanhar, é participar das coisas que a gente faz. Porque aqui, o que a gente faz? É minimizar esse caminho de vocês. É fazer com que esse caminho ele seja menos difícil possível, né? E mais rápido ao sucesso que vocês tanto almejam, que é faturar mais de 5 mil reais todo mês. A gente demorou para acontecer isso, né, Caterine? Não foi assim. Não foi assim, não. Só que detalhe, gente, porque nós demoramos e porque nós entendemos como foi esse processo, é que nós desenvolvemos um passo a passo que a gente vai ajudar vocês. Porque se a gente não tivesse errado, a gente não saberia dizer, né? Se fosse tudo 100% certo, a gente não saberia dizer o que dá certo e o que não dá. Agora a gente sabe. E aí, escolher esse caminho, então, é essencial. E vocês podem estar pensando, tá, mas que caminho? Que caminho, gente? A gente pode pensar, primeiro, no que a gente gosta. De repente, vocês fizeram algum trabalho na faculdade, um TCC, focado numa área de desenvolver produtos sem glúten, por exemplo. Olha que baita caminho. Está super em alta, inclusive, né? Atuar com consultoria de alimentos para indústria sem glúten. Então, o caminho não precisa ser o mesmo de todo mundo.
Tirem isso da cabeça. Vamos sair do mundo do comum. Enxergar coisas novas. Quais são as novas possibilidades que existem? A consultoria de alimentos é um mundo infinito. Tem milhares de opções. Agora há pouco eu estava falando com a Isa aqui no direct do Insta e ela é zootecnista. E ela estava falando sobre a área de alimentação animal. Olha que baita área para uma grande área. Gigante, tá bombando. Gente. Tá bombando muito. Então tem muitos caminhos a serem seguidos. Não existe só o normal que todo mundo faz. E esses caminhos, gente, eles têm que combinar, eles têm que nos fazer feliz. E isso é que importa. Se eu trabalho com alimentação animal e isso me deixa feliz e eu tenho conhecimento disso, faça isso. Não faça algo neste caminho porque vai dar dinheiro apenas, porque está na moda. Porque vai ser sofrido esse caminho. É muito mais vantajoso eu fazer o que eu quero, o que eu amo, o que eu sei, do que eu trilhar algo que eu não gosto. Por quê? Porque parece tudo muito bonito, parece tudo muito flor, mas não é no dia a dia da consultoria de alimentos. A gente precisa amar aquilo, para a gente estar ali todos os dias, para a gente estar batalhando por aquilo, tá? Então, olha só, a gente tem conhecidas, por exemplo, de grãos, que fizeram mestrado em grãos, doutorado em grãos, e aí querem iniciar na consultoria, sei lá, fazendo rotulagem. Cara, tu fez trabalho de grãos. Tu tem mestrado em grãos. Por que tu não te especializa e vai ser um consultor especialista em grãos e atende empresas de grãos? Tu sabe disso, tu entende, tu gosta, tu ficou anos trabalhando com isso. Por que trocar algo só porque outra coisa está na moda? Então pensam, reflitam muito sobre isso. Porque a gente vê muita gente querendo, eu vou fazer que nem a Apps faz, vou fazer isso, isso, aquilo. Mas isso é o que deixa a Apps feliz. E por nos deixar feliz, a gente faz isso com amor. A gente luta por isso todo dia. E o que faria tu levantar todo dia da cama e lutar por amor? Fazer com que realmente te satisfaça. É isso que tu tem que pensar. Parece uma balela. Ai, gurias, que balela. Não é. Não é, porque é isso que vai fazer tu levantar às 5 da manhã, porque às 6 tu tem que estar num cliente. Com chuva, com sol, com geada, com neve. Então, gente, esse caminho tem que ser trilhado com o que vocês amam, com o que vocês sabem. Não inventem moda. Ao longo do tempo, vocês vão adicionando coisinhas nesse caminho. Agora, para iniciar o caminho, façam o que vocês entendem. E muita gente pode pensar assim, mas o que eu amo só tem uma empresa na minha cidade que faz isso. Por exemplo, eu quero grãos, mas só tem uma única indústria de arroz aqui. Como é que eu vou sobreviver de uma única indústria de arroz? Gente, o mundo hoje, principalmente pós-pandemia, é infinito. Tem um online aqui nas nossas mãos, todo mundo está online. Existem milhares de possibilidades de consultoria. Tu pode atender indústrias de arroz do Brasil inteiro. Do mundo inteiro, daqui a pouco, se tu quiser te especializar só em indústrias de arroz. A gente tem possibilidades no offline, no online. E isso, para agora, para 2022, não tem o que a gente falar. Porque é realidade. Nós atuamos muito online. Muito. A gente atua presencial, a gente atua online na consultoria. E é possível, sim. Então, essa não é uma desculpa. Não vem com essa desculpa. Não, gente, essa não é uma desculpa mesmo. E olha só, tu pensa tu ser um consultor especialista em grãos. A empresa ela vai contratar a Apis, que é uma empresa que trabalha com consultoria de alimentos, ou ela vai contratar um especialista em grãos? É óbvio que o especialista em grãos, gente, é empresa de grãos. Então, parem com essa ideia de colocar na cabeça de que eu preciso fazer tudo e eu para pagar as contas, porque todo mundo vai ter que me contratar, senão não vai ter dinheiro suficiente. Não é assim. Quando tu te torna especialista em algo, quando tu foca em algo, aquele mercado vai te olhar diferente. E esse é um problema muito grande. Todo mundo atira para tudo que é lado, foca para todo mundo e no fim o mercado não enxerga este profissional como um profissional específico em algo. Então essa dica aí é uma dica de milhões, gente. Exato. Bom, e aí seguindo nos nossos passos, de como ter a coragem necessária para largar o certo pelo duvidoso, vamos botar entre aspas, porque não a gente entendeu que o certo não existe, né? Que o certo não existe. É o seguinte, essa falta de coragem que às vezes nos impede, para a maioria das pessoas é o que realmente impede de dar o primeiro passo, a falta de coragem, ela está associada a crenças, ela está associada a questões muito mais internas do que a gente imagina, do que a gente pode imaginar. Então, às vezes, é uma questão que nos impede de
fazer muitas coisas por medo, por vergonha, por achar que é incapaz, porque lá na infância aconteceu alguma coisa que me marcou e aquilo fica todos os dias me impedindo inconscientemente, a gente não se dá por conta. Mas às vezes a gente para e pensa, por que eu não vou simplesmente começar? O que me impede? Se alguém me amarrando? Não, não tem ninguém te amarrando. É uma crença limitante que está junto da gente, no nosso inconsciente. Então, primeiro vamos pensar, será que tem alguma coisa nesse sentido que está te impedindo? E provavelmente tenha, tá? Provavelmente tem. Se eu não estou conseguindo dar o primeiro passo, ou se eu estou com alguma dificuldade em alguma área, por exemplo, não consigo vender a consultoria, tenho medo de ouvir um não, o que mais? Ah, o cliente diz não e eu já me desmotivo. Qualquer situação dessa está associada a alguma crença. Por quê? Quando a gente é criança, quando a gente está lá na nossa família, a gente ouve e a gente passa por muitas situações que acabam sendo nós na vida adulta, tá? E isso nos impede, na maioria das vezes, de dar esse primeiro passo. Então, muitas vezes a gente ouve de um pai, de uma mãe, ai, tu errou de novo, tu sempre erra. Ah, isso é muito difícil para ti, tu não vai conseguir. E isso tudo acaba ficando na nossa cabecinha e acaba impedindo com que a gente consiga realmente dar esse primeiro passo ou que a gente consiga vender, entre outras coisas. Então, tem muita gente que nos diz assim, ai, a gente não vende, não sei por que a gente não consegue vender. Daqui um pouco eu tô com alguma crença de que se eu for vender, ele vai dizer não, e então eu tenho medo de ouvir não. Ah, mas eu não sou boa o suficiente, porque quando eu era criança, meu pai dizia que eu não era boa o suficiente, ou minha mãe, ou alguém, enfim. Então é importante que a gente tenha esse autoconhecimento para entender essas crenças, porque nós temos, todos temos. Eu tenho, a Caterine tem, e vocês com certeza têm alguma. Nós precisamos primeiro entender essa crença, porque a gente entendendo ela, a gente sabe que é isso que está nos paralisando. Então, por exemplo, hoje, se eu estou vivendo uma situação na minha vida onde eu não tenho coragem para dar um passo a mais ou para dar o primeiro passo, pode saber que está associado a alguma crença e eu preciso trabalhar nela. Gente, a consultoria de alimentos, e a gente está cansado de falar nas mentorias das nossas lives, a consultoria de alimentos ela é muito mais isso aqui do que qualquer outra coisa. É isso que move a nossa vida, não só a nossa vida pessoal, mas também a nossa vida profissional. E tem uma frase, né, que diz, se tu acha que tu pode, mas se tu acha que tu não pode, tu também não pode. Por quê? O que a gente acha, o que a gente imagina com a nossa cabeça, com o nosso cérebro, é o que nos determina a fazer. Então, o primeiro passo é acreditar. Acreditar que tu pode fazer, que é possível. Se qualquer outra pessoa nesse mundo ou fora conseguiu, por que tu não vai conseguir? Esse é o primeiro ponto. E aí, começa a pensar em estratégias para melhorar isso. O que eu posso fazer para melhorar, então, se eu sei que está me impedindo, o que está me impedindo é uma crença interna, porque não tem nada além disso. O que eu vou fazer, então? Agir. Coloca uma listinha, faz uma listinha todos os dias do que tu vai fazer. Hoje eu vou parar na padaria da esquina e vai ser essa a minha primeira ação. Eu vou lá e vou falar que eu sou consultor de alimentos. Pequenas ações, gente. Comecem por pequenas ações, agindo. É isso que vai fazer diferença. E não só pensando no que tem que ser feito. Aí a primeira atividade, gente, é coloque num papel todas as tuas crenças. Às vezes eu me sinto inseguro. Às vezes eu acho que eu não vou conseguir. Eu não sei o suficiente. Tudo aquilo que tu acha que tu é ruim, mas que na verdade é uma crença. Coloca num papel isso. E depois tu coloca como tu vai fazer para resolver. E a ação de resolver só depende de nós. E olha só, vou contar uma história para vocês. Nós temos uma mentoranda, que inclusive provavelmente ela está aqui, que é um case, para nós já é um case. Ah, porque ela fatura muito? Ela tem muito cliente? Não, ela não fatura ainda. Ela não tem muito cliente. Mas por que ela é um case para nós? E a gente tem muito orgulho, eu e a Caterine, disso. Porque quando a gente conheceu ela era muito segura, muito insegura. Ela dizia nas falas dela, eu não vou conseguir, porque eu não sei, eu sou muito insegura. Tu lembra, Caterine? Muito. Quando a gente abriu a primeira turma da mentoria, nós torcemos muito, eu e a Caterine, que ela comprasse a mentoria. Muito. Era a pessoa que a gente mais queria que tivesse na mentoria. Porque ela nos acompanhava nas lives, ela falava, ela nos mandava mensagem, ela sempre dizia que era insegura e etc. E nós dizíamos, nós temos que ter ela na mentoria porque ela precisa entender que tudo isso tá aqui na cabecinha dela.
Porque a gente não precisa de ninguém dizendo que a gente é bom, que a gente é o suficiente, que a gente vai conseguir. A gente não precisa de ninguém para fazer isso. Porque tá aqui na nossa cabeça. Nós que temos que dizer para nós mesmos. E ela entrou na mentoria. E na mentoria, a gente tem todo um processo. E ela fez esse processo, gente. E há uns dias atrás, ela sozinha, sem ninguém dizer para ela fazer isso, foi prospectar alguns clientes, foi atrás dos clientes. Foi visitar padarias, confeitarias, enfim. Ela foi para se apresentar. Ela ouviu vários nãos e ouviu alguns sims. Gente, vocês entendem que tudo tá aqui na cabecinha? Não mudou nada na vida dela. Ninguém foi lá e disse, olha, tu é capaz. Não mudou. O que mudou foi como ela enxergava essa crença. Como ela sabia, ela começou a ver que era uma crença. Então, essa é a mudança que a gente tem que ter. As pessoas acham que a consultoria vai dar certo quando eu souber tudo. Não, nem eu e a Caterina a gente sabe. Mas qual é a nossa diferença? A diferença está aqui na nossa cabeça. Por que nós temos todo esse reconhecimento, esse sucesso que a gente tem na Apps? Porque a gente acredita que a gente é capaz. Muito reflexivo, né? Baita case. É reflexivo demais. E é um case para nós, é um case real que está acontecendo. É real. E logo ela vai ter muitos clientes, né, Caterine? Muitos Com clientes. Tá aí. Com toda certeza. E é isso, gente. E aí, para a gente finalizar os pontos, né, dos 5 pontos aí para como ter a coragem necessária, então, para a gente largar o certo e ir investir na consultoria de uma vez por todas, comece! Está esperando o quê? O que mais está esperando? Começa, dá o primeiro passo, porque isso vai fazer as coisas começarem a girar. E o primeiro passo identifica essas crenças, coloca na tua cabeça, eu vou mudar. Quando eu me sentir insegura, eu vou falar para mim mesma, não, eu não sou insegura, eu vou conseguir. E vai atrás, gente. Tem dúvida? Tem algum problema que está acontecendo? Tem alguma... gurias, eu não vou por causa disso. Manda pra gente no direct que a gente te ajuda. Agora, começar a dar o primeiro passo só depende exclusivamente de ti. E não venha com essa história de que a gente ouve muito. Ai, mas lá em casa ninguém me apoia. Meu pai acha que é uma baboseira. Minha mãe diz que é perda de tempo. Porque a gente ouve muito isso. Não venham com essa desculpa. Por que é uma desculpa? Porque nós também temos isso. Gente, eu não tive apoio da minha família em nenhum momento. E eles até hoje acham que a consultoria é uma bobagem. Acreditem se quiser. E assim como muitos de vocês devem passar por essa situação. E esse case que a gente comentou dessa mentoranda também não tem o apoio de casa. Inclusive, em casa, fazem com que ela se sinta pior, muitas vezes. Mas isso não impediu dela buscar, isso não impediu de buscar, porque está na nossa cabeça. A gente não pode depender da nossa felicidade de alguém, nem da nossa vida. A nossa vida depende de nós. E dar o primeiro passo na consultoria não depende de ninguém além de vocês. Sim. Que profundo, né? Muito Uma profundo. ótima live para a gente iniciar. Iniciar a semana com tudo. Bom, e quem está aqui nos assistindo, se não pegou o início, vai ficar gravado, depois vocês vão lá e assistem os outros passos que a gente falou para ter essa coragem. Depois de assistir toda a live, a gente quer que vocês comentem. Comentem na live ali que vai ficar gravado. O que vocês acharam? Se vocês passam por algum desses pontos, se já tentaram executar alguns desses pontos que a gente falou. Se tem uma questão mais pessoal, não quer colocar ali no público, manda para nós no direct. A gente tá essa semana, sempre na verdade, mas essa semana focadas aqui ao meio-dia, às 18 horas, todos os dias, para estar com vocês. E aí a gente quer saber de vocês quais são as necessidades, se faz sentido para vocês isso tudo que a gente falou também. Então comentem para a gente saber o que vocês estão achando, se gostaram, enfim, se já vivem isso. A gente vai ficar muito feliz. E façam a tarefa. Façam, identificam quais são essas crenças e depois sigam esse passo a passo, que é que o certo não é certo, nada é certo, e que enquanto a gente ficar se doando um pouquinho, não vai dar certo. Isso é fato, tá? Segundo, saber para onde tá indo, né? Gente, não sejam Alices, sejam dominadores. O mundo tá cheio de Alices, tá? Não sejam as Alices, por favor. O que mais, Caterine? Terceiro, qual é o caminho, né? A estratégia?
Saber para onde Definir está essa indo, qual o estratégia. caminho, lembrar das crenças. Lembrar das crenças e definir essas crenças. Eu tenho, gente, num caderninho todas as minhas crenças. Porque eu tenho. Não acredito que eu e a Caterine não tem. Todo mundo tem crença. Ah, mas você já tem uma empresa de sucesso, show, mas nós seguimos sendo pessoas com crenças. Aí eu tenho um caderninho que eu anoto todas as crenças. Aí de vez em quando eu vou lá e atualizo, coloco outras que eu criei da minha cabeça e outras eu tiro que eu já superei. E é assim que tem que ser. Só que se eu não conheço elas, eu nunca vou saber. E quando eu deixo agora, nesse momento, eu tô vivendo uma situação, mas que eu tô parada por causa de uma crença. E eu tô ligada que é por causa dela. Eu tô trabalhando com ela. Então é isso que a gente tem que saber. Eu não tô dando o primeiro passo porque eu tenho alguma coisinha ali. E eu tenho que resolver essa coisinha. E ter a consciência é o primeiro passo. É o primeiro passo. O problema é quando a gente segue agindo achando que a culpa é dos outros, que existe um outro responsável, é o universo, é isso, é aquilo. Esse é o problema. Agora, no momento que a gente tem a consciência, a gente tem condições de agir. E quando a gente não sabe, nem tem a consciência, é muito mais difícil. E peçam ajuda. Gurias, eu não sei como ver isso, não sei essas minhas crenças. A gente ajuda vocês no direct, manda, coloca nos comentários da live. A gente quer realmente que vocês deem esse primeiro passo com confiança, acreditando.